switch up the batteries. Relativa ao quarto bimestre do Colégio Meta Brasil. Nós iremos falar um pouco sobre a estrutura da matéria e alguns conceitos básicos. Primeiro, vamos falar que temos que entender que a matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Um conceito já visto antes, nos anos anteriores, e que é bem clichê mesmo. A gente tem que entender também que conhecer os elementos básicos da matéria constitui questão fundamental da ciência. Intuitivamente, o conceito de unidade indivisível de matéria atrai os cientistas desde a antiguidade e os filósofos gregos a chamaram de átomo. Contudo, o conhecimento científico da época mostrou-se insuficiente para aprofundar o conceito. Bom, átomo quer dizer A é uma partícula de negação e toma é divisível, ou seja, naquela época eles imaginavam que o átomo fosse uma partícula indivisível da matéria, o que hoje a gente sabe que não é verdade. Somente a partir do século XVII que a química identificou cada vez mais novos elementos. A química evoluiu com a descoberta das novas substâncias até que Mendeleev propôs o conceito da tabela periódica em 1871. Com a tabela periódica, os elementos químicos conhecidos foram agrupados e seu comportamento começou a ser explicado em função de sua posição relativa. Mendeleev organizou empiricamente os elementos químicos através de propriedades macroscópicas, desconsiderando a estrutura da matéria. Contudo, ele descobriu diversas posições na tabela sem elementos conhecidos, que a ciência passou a procurar. Apesar da evolução da química, até recentemente existiam elementos químicos não encontrados na Terra. Durante muito tempo, os cientistas consideraram os elementos químicos as unidades elementares da matéria e os denominaram de átomos, em homenagem aos gregos. Em 1897, Thomson descobriu os elétrons. Com seu tubo de raios catódidos, destruiu o conceito da indivisibilidade do átomo, mas deu origem à eletricidade. Porém, a descoberta da divisibilidade do átomo provocou a necessidade de uma nova teoria para a estrutura da matéria. Em 1911, Rutherford concluiu, a partir de experiências com partículas alfa, que a matéria tinha muito espaço vazio, que existia um núcleo pequeno e denso e que este núcleo possuía carga elétrica positiva. Em seguida, Bohr propôs um modelo atômico onde um núcleo positivo orbitado por cargas negativas chamadas de elétrons. Este modelo mostrou-se atraente por explicar as descobertas de Rutherford. Parecia com um modelo planetário, mas apresentava uma inconsistência eletromagnética. Cargas elétricas em trajetórias não lineares, isto é, com aceleração, emitem energia eletromagnética e, consequentemente, perderiam velocidade e terminariam se chocando com o núcleo. Dessa maneira, a matéria não poderia existir no universo. Como o eletromagnetismo encontra-se o correto e a matéria existe. O modelo atômico estava errado. Para resolver essa questão, Bohr propôs que os elétrons orbitassem em trajetória fixa sem perder de energia. Esse postulado foi o início da física quântica. Esse conceito sobreviveu até 1932, quando James descobriu o nêutron. Atualmente, sabe-se os átomos que deveriam ser indivisíveis. São formados por elétrons, orbitando núcleo, formado por núcleos, os prótons e os nêutrons. Os núcleos e os elétrons foram considerados as partículas fundamentais da matéria até a década de 1960. Atualmente, considera-se os núcleos da partícula subatômica, mas não elementares, e o elétron permanece como uma partícula elementar. Aí aqui a gente tem alguns modelos que foram citados, que foi no caso de Thomson, que era o conhecido como pudim de passas, o de Rutherford, que era o modelo planetário, e esse modelo orbital, que é o de Niels Bohr.
Aí aqui a gente tem um pouco da divisão dos elementos básicos, que são os átomos, né, que são divididos em elétrons e núcleos. O núcleo, ele é dividido em prótons e nêutrons. Os nêutrons, eles possuem carga relativamente neutra e de massa 1. Os prótons, eles se dividem em quark 1 e quark 2, e os nêutrons se dividem em quark 1 e quark 2 também. Em 1964, a indivisibilidade dos núcleos foi quebrada. Prótons e nêutrons deixaram de ser partículas elementares e passaram a ser partículas subatômicas. Ou seja, as partículas elementares são partículas que não podem ser divisíveis. A física caminhou muito desde então e criou o modelo padrão, atualmente aceito com restrições pela comunidade científica. Este modelo descreve todos os fenômenos físicos, exceto a gravidade. Por isso, a ciência ainda não considera o modelo final. As forças fundamentais da física explicadas por esse modelo são a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. Aqui nessa imagem, a gente vai ter um pouco do resumo das partículas elementares do modelo padrão e sua relação com os núcleos. As partículas em azul são as mais importantes para o estudo de matérias atualmente. As antipartículas elementares não foram apresentadas na figura para facilitar a leitura. Aqui, no caso, a gente tem as partículas elementares, que elas são divididas em dois grandes grupos, que são os férmions e os bósons. Os férmions são divididos em quarks e leptons. O bóson mais conhecido é o fóton. O lepton mais conhecido é o elétron. O férmion, ele dá origem aos quarks. Existem dois quarks importantes, que é o up e o down, ou QU e QD. No caso, os prótons, eles são originários de dois quarks up e um quark down. E os nêutrons são originados a partir de um quark up e dois quark down. E tem também os hadrons, que são divididos em baryons e mesons. Os férmions são partículas com I/2, obedecendo ao princípio de exclusão de Pauli, e receberam esse nome em homenagem ao físico Henrique Fermi. Segundo o princípio de exclusão de Pauli, partículas do mesmo spin não podem ocupar o mesmo nível energético. Esse princípio familiar aos que estudaram química básica com relação aos elétrons foi apenas ampliando para outros elementos. Na verdade, férmions podem ser partículas ou átomos que obedecem à distribuição estatística Fermi-Dirac. Exemplos, os elétrons e os prótons. São partículas que possuem spin inteiro, e por isso não seguem o princípio de exclusão de Pauli. Por exemplo, o fóton consiste no bóson, o mais importante para a engenharia elétrica, mas o bóson de Higgs tornou-se o mais famoso em decorrência de sua descoberta em março de 2013 no CERN. Os bósons seguem a distribuição estatística de Bose-Einstein. Além disso, diversos bósons podem ocupar o mesmo nível energético. Por exemplo, o mesons e o núcleo estável com número de massa par. Os bósons são responsáveis pela força fundamentais, sendo eles os fótons responsáveis pela força eletromagnética, os bóis W+, W- e Z responsáveis pela força fraca, e os gluons são responsáveis pela força forte. Os quarks são as partículas elementares constituintes dos átomos. Eles nunca são encontrados ou observados isolados. Eles possuem uma carga elétrica, massa, spin e uma nova característica denominada de cor. Eles são os únicos afetados por todas as forças fundamentais, que são a gravidade, eletromagnetismo, força forte e força fraca. E sua carga elétrica não unitária, mas assume apenas os valores 2/3, que é up, SARM e top, e menos 1/3, que é down, strange e bottom. Isso explica a carga elétrica dos prótons e nêutrons.
Bom, como o Lucas disse, dá para a gente ver aí que os quarks eles são divididos em 6, que é o up, o charm, o top, o down, o strange e o bottom. Só que, como eu falei, os mais importantes são o up e o down. Os leptons. Os leptons são partículas elementares com spin igual a meio, que podem ter carga elétrica igual a 1, 0 ou menos 1. Seu membro mais famoso e importante é o elétron. Eles são afetados apenas pelas forças eletromagnética e fraca. Bom, a gente pode entender da seguinte forma. Os férmions são as partículas elementares que são encontradas em menor quantidade na natureza, ou seja, elas nunca vão ser encontradas em grande quantidade. Já os bósons são o contrário, elas podem ser encontradas em grande quantidade. Os hadrons são sistemas de mais de um quark e subdividem em baryons e mesons. Mesons são partículas subatômicas instáveis formadas por um quark e um antiquark. Baryons são partículas subatômicas formadas por 3 quarks que se unem pela força forte. Por isso, são elementos básicos da matéria. Por serem formados por férmions, eles seguem o princípio da exclusão de Pauli. Breno. Combinações de elementos básicos. Considerando que existem 118 átomos conhecidos, as possíveis combinações para formar moléculas são infinitas. Por exemplo, sem considerar restrições químicas para combinações de átomos, a combinação de 98 átomos diferentes 2 a 2 fornece 4.753 moléculas distintas. Cada uma dessas inumeráveis moléculas forma uma substância elementar que pode ser combinar em compostos e misturas. Portanto, as possibilidades de matérias diferentes tornam-se incalculáveis. O tamanho das moléculas pode ser da ordem de grandeza de um átomo, mas não apresenta limite superior, uma vez que moléculas cada vez maiores estão sendo descobertas e sintetizadas. A figura mostra as possibilidades de combinações de átomos, que são as moléculas, compostos, misturas, soluções e ligas. A Camille vai falar melhor. Pode falar, Camille. Os átomos eles não podem ser medidos precisamente devido à incerteza da posição dos elétrons, conforme previsto na mecânica quântica. Contudo, do ponto de vista prático, define-se o tamanho do átomo como sendo a distância entre seu núcleo e o elétron mais externo. Evidentemente, essa distância varia com a proximidade de outros átomos e ou a presença de campos elétricos e magnéticos. Por exemplo, a tabela periódica Ptable fornece 4 informações sobre o raio dos átomos: calculado, empírico, covalente e Van der Waals, conforme mostra esta figura aqui. O valor calculado baseia-se na teoria disponível, o valor empírico fundamenta-se em métodos experimentais e os demais dependem da força de ligação química estabelecida pelo átomo para formar moléculas, ligação covalente ou Van der Waals. Analisando os dados da figura, observa-se que os metais alcalinos apresentam os maiores raios e os gases nobres os menores. Além disso, o raio atômico aumenta com o aumento das linhas. Por isso, o átomo de maior raio deverá ser o frâncio, e o de menor, o hélio. Porém, a tabela não fornece os dados do frâncio, por ser o segundo elemento menos abundante da Terra, e instável, e radioativo. E, no entanto, o césio, o metal alcalino, logo acima do frâncio da tabela periódica, possui o maior raio dentre os elementos com essas informações da Ptable. E qual é a explicação desse comportamento? A resposta se encontra nas órbitas dos elétrons. Metais alcalinos possuem apenas um elétron na última camada, que sofre um efeito de repulsão dos demais elétrons da camada mais intensas. Por isso, quanto maior o número de elétrons na camada mais intensas, maior será sua força de repulsão, e, consequentemente, a distância desse elétron em relação ao núcleo. Como o número de elétrons cresce com o número atômico, o raio dos átomos aumenta com o aumento das linhas da tabela. Isso demonstra a importância da estrutura atômica nas propriedades dos materiais.
Bom, essa figura aqui, ela mostra as dimensões relativas do átomo e do núcleo. Observa-se que o diâmetro do átomo encontra-se da ordem de 100 vezes maior do que o diâmetro do núcleo. Isso significa que existe muito espaço vazio dentro do átomo. Ou seja, que o átomo ele tem um valor de aproximadamente 0,1 nanômetro. Já essa outra figura, ela indica que substâncias elementares, como sal de cozinha, apresentam distâncias entre moléculas maiores que 1 nanômetro e moléculas com distâncias entre 0,1 e 10 nanômetros. Isso comprova a existência de muito espaço vazio no interior da matéria. Diferentes forças entre elementos básicos. Partículas elementares unem-se em determinada circunstância e, seguindo regras estabelecidas para formar partículas subatômicas, por sua vez, essas partículas ligam-se para formar os átomos obedecendo outras leis e condições. Finalmente, átomos associam-se para formar moléculas e substâncias. Esses três níveis de enlaçamento requerem energias e mecanismos físicos-químicos distintos. Por exemplo, a força forte mantém os quarks unidos para formarem prótons e nêutrons e os preserva conectando no núcleo dos átomos. Essa força é extremamente poderosa, 137 vezes mais poderosa do que a força eletromagnética. Possui um raio de ação muito pequena. As ligações químicas iônicas, covalentes, metálicas e van der Waals fornecem as forças que mantêm os átomos unidos para formar as substâncias. Finalmente, outras forças mantêm essas moléculas e compostos unidos em líquidos e sólidos. Independentemente das forças envolvidas, a existência da matéria ocorre em função do equilíbrio entre forças de atração e de repulsão. Para isso, as cargas elétricas das partículas subatômicas e elementares desempenham um papel fundamental. Todas as forças da natureza apresentam uma intensidade inversamente proporcional à distância. Porém, a taxa de variação da intensidade com a distância depende do tipo de força envolvida. E graças a essas diferenças, a matéria existe de forma estável no universo. Conforme a gente vê aqui nessa figura, o ponto de equilíbrio do sistema ele vai ocorrer quando as forças se igualam. No caso, a força de repulsão vai se igualar à força de atração. E isso, consequentemente, vai fazer com que a energia encontre seu valor mínimo. Agora um pouco sobre a força eletromagnética. A força eletromagnética surgiu implicitamente no artigo de Maxwell, publicado em 1865, e explicitamente no artigo de Lorentz, publicado em 1895. A força eletromagnética transforma-se em força eletrostática quando a carga se encontra... Não, calma um minuto. Tem essa segunda equação aqui, que é uma equação da força eletromagnética, que é o seguinte: a força eletromagnética vai ser igual a Q, que é a carga elétrica, que multiplica E, que é o campo elétrico externo, mais a velocidade instantânea da carga, e aqui B é a densidade do fluxo magnético, e X é o produto vetorial. A força eletromagnética transforma-se em força eletrostática quando a carga se encontra parada ou quando inexiste campo elétrico. Ou seja, na ausência de campo elétrico, essa segunda equação ela vai se transformar nessa primeira equação, onde Fe é a força eletrostática, Ke é a constante de Coulomb, Q é a magnitude das cargas elétricas, aí no caso vai ter a carga 1 e a carga 2, e x é a distância entre cargas ao quadrado. No caso, esse x pode ser d também. Agora, comparação entre forças. A força fraca. A força nuclear fraca ou força fraca é responsável pelo decaimento radioativo dos átomos e possui um papel fundamental fissão nuclear e fusão nuclear. Já a força forte possui um comportamento distinto das forças anteriores, sendo seu fator o da ordem de 0,11 a 3 vezes 10 elevado a 18ª m. Isto a coloca a distância da classificação de força e apenas 10 vezes mais forte do que a força eletromagnética
nessa faixa de distância. Porém, sua força relativa aumenta com a distância, e o fator A aumenta para 0,3 para a distância de 3 vezes 10 elevado a menos a 16ª m, e ultrapassa o valor de 1. Quanto atinge a distância de ordem de grandeza do raio do próton, quanto atinge a distância da ordem da grandeza do raio do próton. Portanto, a força forte, em parceria com a força eletromagnética, são responsáveis pela existência dos prótons e nêutrons e por mantê-los unidos núcleos atômicos. Agora eu vou falar sobre a arrumação dos elétricos básicos. A arrumação dos elementos básicos da matéria depende das simetria das moléculas e átomos, força de atração entre as moléculas e átomos e força de repulsão entre as moléculas e átomos. Também dependente do equilíbrio de força. E os elementos podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. No estado gasoso, a energia cinética dos elementos supera as forças de atração. Além disso, a pequena quantidade de elemento garante que a distância média entre eles seja maior do que o raio de ação das forças de atração. No estado líquido, a energia cinética dos elementos não é elevada o suficiente para superar totalmente a força de atração, e a quantidade de elementos é suficiente para que a distância média entre eles sejam de ordem de grandeza do raio de ação das forças de atração. Desta maneira, os elementos ficam ligados dentro do volume que os armazena. Porém, as forças de atração não são suficientes para oporem as forças externas da ordem de grandeza da gravidade. E no estado sólido, a energia cinética dos elementos torna-se maior do que as forças de atração, e a quantidade de elementos fica maior e suficiente para que a distância média seja de ordem de grandeza do raio de ação de força de atração. Desta forma, os elementos ficam ligados dentro do volume que minimiza a distância entre os elementos, independente do volume no qual estão inseridos. Nesse caso, as forças de atração são fortes o suficiente para suplantarem a força externa. A energia cinética dos elementos consiste no fator fundamental para definir o estado da matéria, e esta energia encontra-se diretamente relacionada com a temperatura e pressão. Os elementos básicos da matéria, átomo e moléculas, possuem simetrias e padrões geométricos distintos. Isso explica as diversas estruturas cristalinas dos materiais sólidos. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado, alunos Camille Pereira, Breno Moreira e Lucas Teles.